Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos responder as perguntas deixadas por vocês no último vídeo que fizemos aqui. As pessoas podem deixar aqui as perguntas e depois no vídeo seguinte que eu faço com o Tiago, a gente vai tentar responder para vocês. Vamos começar com... Vamos conversar aqui com uma pergunta bem interessante. Vejam, a pessoa aqui está relatando que sobre fertilizações in vitro, né, que muitos óvulos são fecundados e se desenvolvem, mas pouquíssimos são utilizados e voltam a ser congelados. A mãe tem a opção de doar ou descartar esses embriões depois de um tempo. Em casos de descarte, espiritualmente falando, isso tem repercussão? Então, assim, eu acho que a pessoa quer entender espiritualmente qual é a visão diante da fertilização in vitro, né? Desses embriões que são descartados. Então, espiritualmente falando, existe um tempo também de maturação para que os espíritos eles se acoplem aos corpos, né? Mesmo ainda dentro do ciclo gestatório. Então, com esses embriões aí, diante da homeostase, né, ou seja, diante da multiplicação celular, que é empreendida em pouquíssimos dias, né, ou em frações ali de uma semana, digamos assim, né, então ainda não existe ali o acoplamento do vínculo espiritual. Geralmente demora o quê? Na sexta semana, da sexta à oitava semana, é que existe esse vínculo, essa introdução desse vínculo espiritual com esse embrião. E aí esse assunto, inclusive da fertilização in vitro, ele é abordado aqui no livro Eu Escolhi Nascer, quando a maternidade e a paternidade ela é explicada pelo coração. Esse livro daqui foi escrito por mim, o Espírito Lúcius, tá? E fala justamente sobre esses vínculos da materialidade, fala sobre a colônia alvorada dos sonhos. Então é um livro que eu aconselho a você que quer entender melhor sobre esses vínculos da maternidade, da paternidade, como é esse processo da reencarnação, né? As cápsulas que são enviadas, os gases adormecedores também, né? Para que a nossa memória não fique tão trazendo, né, essas experiências das vidas passadas. Existe uma calibragem diante de tudo isso, então eu aconselho a leitura do livro Eu Escolhi Nascer, que aqui abaixo do vídeo você pode acessar lá o site do Água Jaruanda e fazer a sua aquisição, tá? Para quem quiser estudar mais sobre esses vínculos, sobre colônias espirituais, sobre paternidade e maternidade. Bom dia, estou sofrendo de insônia muito forte. Quando consigo cochilar, só tenho pesadelos. Faço oração, acendo velas, mas não adianta. O que eu posso fazer? Gratidão. Eu sempre estou recomendando vocês colocarem, as pessoas que estão com dificuldade de dormir, pega a espada de São Jorge ou espada de Santa Bárbara, também conhecida como espada de Ogum ou espada de Ansan. A diferença é que a espada de Santa Bárbara tem essa borda amarela e a espada de São Jorge é toda verde. Então, tanto faz uma como outra, as espadas ajudam a quebrar energias, neutralizar ataques energéticos, espirituais. Você vai colocar debaixo da sua cama o cruzado, assim, a cruz, certo? Pode colocar debaixo do lugar que você dorme. Se você dorme numa cama com alguém, você coloca no lugar que você dorme. Não precisa ser no meio da cama, não. Na sua, como se fosse no seu tronco, Na assim, direção, na né? direção. Na sua direção, deixa 21 noites. Depois que secar, deixa lá, você retira e descarta. Faz as orações, aqui no nosso livro, O Milagre da Oração também tem muitas orações, mas no nosso canal tem diversas orações que você pode sentir. Para relaxar a mente também, eu mostro aqui o manjericão simples. Esse aqui eu tenho em casa, sempre coloca debaixo do travesseiro ou dentro da fronha. Pega quantas folhas, Fábio, mais Pega ou 3 folhas menos? mesmo. 3 folhas e coloca dentro do Isso. No dia travesseiro. seguinte você descarta, porque manjericão ele é mais sensível. Se fosse outra planta, assim, eu sempre costumo passar também hortelã, que pode ser miúdo, graúdo, pode ser alecrim, pode ser também, outro dia eu passei a sálvia, ou louro também vai afastar essas energias negativas. Todas essas plantas que eu falei são plantas mornas ou equilibradoras, porque elas vão equilibrar a nossa mente. Então, por isso que a gente pode colocar no travesseiro. Cuidado apenas para não colocar na fronha, no travesseiro, ervas quentes, como por exemplo arruda, Pinhão pinhão roxo, roxo, aroeira. aroeira, Essas você não pode tipi. colocar, tipi, são ervas quentes e você tem que ter cuidado. Mas eu passei o que? Ervas frias, que são manjericão, alecrim, sálvia. Essas você pode colocar tranquilamente e você vai ter sonhos mais reparadores, sonos mais reparadores.
tranquilos. Vamos para a próxima pergunta aqui. Vamos verificar. Teve uma pessoa que colocou assim: tive um sonho bem real. Eu estava em um laboratório e lá tinham várias mesas onde tinha uma pessoa atendendo e eu estava sentada na frente de uma pessoa e ela botava uns tubos presos na minha cabeça, e injetava alguma coisa. Na outra, tinha algumas injeções, na outra mesa tinha algumas injeções. Assim sentei em todas as mesas. Eu senti como se estivesse acordada. O que pode ser? Então, diante dessas experiências, né, de mesas, sendo injetado, sendo observado, pode ser um processo de contato, né, os contatados geralmente, né, contatados, abduzidos, pode ter sido também dentro de hospitais espirituais, porque existem muitas pessoas também tendo experiências similares, mas não necessariamente foram para naves ufológicas, estão em tratamento em hospitais espirituais também, tá? Então isso daí com certeza o quê? Foi uma análise, né? Foi um tratamento espiritual. E isso daí pode ter sido ou um fenômeno anômalo, né? Que aí vem do campo da ufologia, contatados, abduzidos. Isso daí requer uma investigação um pouco mais detalhada. Inclusive por meio de uma regressão, né? Por pessoa especializada em abdução e contatos, né? Aqui no Brasil eu conheço o quê? Gilda Moura, tem Margarete Akla, lá na Casa do Consolador, que faz um ótimo trabalho. A gente faz isso aqui em Aracaju, né? Então tem que pegar pessoas especializadas em contatados e abduzidos para fazer toda essa análise, tá? E a regressão é um dos tipos que podem ser feitos, uma das ferramentas que podem ser verificadas caso isso esteja recorrente, ou seja, isso daí não foi algo isolado, recorrente, e essa pessoa está tendo esses contatos com esses laboratórios, essas experiências, tá? Então é muito interessante diante da responsabilidade que devemos sempre ter diante de se colocar, né, à disposição diante desses laboratórios. Por isso que é muito importante o quê? Rezar antes de dormir, rezar ao acordar, estar nesse estado de vigília, né? Mesmo que durante o sono, pedir para o guia espiritual, para o mentor espiritual, estar naquela condução dos trabalhos do nosso espírito, né? E guardando o nosso corpo físico também, tá? Já tem uns meses que vejo naves no céu, mesmo antes da pandemia, estão cada vez mais frequentes, são muito próximos. Tenho o hábito de orar às 18 horas na janela de minha casa e nesse momento algumas naves movimentam-se deslocando-se de forma muito clara e próxima, porque isso está acontecendo. Às 18 horas é um horário aberto, inclusive é a hora da Ave Maria, é um horário que os portais se abrem. De vez em quando, quando nós andávamos nas praias, esse horário, 18 horas, víamos os portais se abrindo, as pessoas entrando nesses portais, Vários vários espíritos, né? espíritos caminhando como se fosse multidão e muitas vezes naves aparecem. Então é um multiverso que você acessa, por isso que você está nesse momento da pandemia ainda vendo mais, porque é um momento que as orbes espirituais estão trabalhando mais, inclusive nessa transição. Muitas pessoas estão orando, rezando, fazendo seus decretos nesse momento das 18 horas e acelerando ainda mais a abertura desses portais. Então, pode ser que seja isso que está acontecendo e você vindo naves, quer dizer que o seu DNA está conectado, porque às vezes a nave aparece, umas pessoas veem e outras não, e também sabemos que eles aparecem e se mostram para quem eles querem. Por isso que é bom ficar atento e estudar mais. Nós sempre estamos, né, acompanhando Mônica de Medeiros, Sheliana, sobre esses assuntos ufológicos, que é muito importante para aprofundar mais também. E tem uma outra pergunta aqui que a pessoa diz assim: sou vegetariana desde criança. Penso que não precisamos nos alimentar de nossos irmãos animais. Gostaria que vocês falassem mais sobre a influência da alimentação na vida espiritual. Então, a questão da alimentação, né, para quem inclusive é trabalhador de uma casa espiritual, nos trabalhos espirituais, né, que estão ali associados à manifestação mediúnica, é muito importante ter o resguardo, né? Ter o resguardo de alimentação, principalmente colocado com a carne, né, do animal, quer seja carne vermelha ou qualquer outro tipo de carne. Inclusive no livro Bênção em Palavras, tá? Estou aqui com ele que são 55 lições de Pai Damião que nós compilamos aqui.
Tem um texto, você pode localizar aqui neste livro, Bênção em Palavras, que está à disposição também para venda. Tem um texto que se chama A Carne que Adoece a Carne. É um texto muito interessante, explicando o porquê da espiritualidade pedir cada vez mais, né? Que a gente faça essa reflexão sobre a alimentação com carne, principalmente as carnes vermelhas, diante do teor do sofrimento, da dor do animal, que ainda está impregnada ali também na carne, e aí, consequentemente, a gente faz a ingestão, né? A ingestão é um pouco mais demorada, né, dessas carnes, e aí quando a gente vai se colocar num trabalho espiritual já fica meio que prejudicado, e aí tem todo um campo que, inclusive, no nosso site, no blog, eu acho que tem também, Tem. né? Tem esse texto, tá? A carne que adoece a carne. Procure esse texto que é muito E esclarecedor. temos o podcast Água Jaruanda, que tem os Sim, audiobooks sim. desse livro com o Tiago. Você que tem o Spotify, você vai lá no podcast do Água Jaruanda e E no nosso escuta lá. site tem lá podcast, Ah, você vai no ótimo. site Isso mesmo. www.aguasdearuanda.org.br e lá tem uma aba podcast. Você já Pronto. clica e já tem todos esses audiobooks do livro do Pai Damião. Às vezes a pessoa quer fazer as Ouvir, coisas, né? ouvir. Perfeito. Sempre que começo a ouvir a oração do Arcanjo Miguel, eu durmo em menos de 2 minutos, automaticamente, como se fosse para outro lugar. Depois acordo, não lembro de nada. Nós temos grupos de oração do Arcanjo Miguel e tivemos 9 dias na frequência do Arcanjo Miguel e foram áudios que eu coloquei com imagens de 12 minutos. E acontecia isso, com 2 minutos a pessoa apagava e voltava quando acabava ou até mais depois, sem lembrar de nada. Então, nosso espírito foi conduzido para fazer o trabalho, a sustentação energética, tudo isso de outra forma, no plano astral, na quarta dimensão. Então, não é que você não fez parte, você fez parte, só que como você começou, se conectou, então ali automaticamente você foi para a egrégora que estava trabalhando, principalmente do Arcanjo Miguel, que trabalha muito na quarta dimensão. E no vídeo passado nós falamos do 3 horas da manhã, eu já deixei o link, vou deixar novamente aqui abaixo. 3 horas da manhã, quando você acorda, eu vou falar A tudo sobre a explicação, né? explicação de 3 horas da manhã. Vamos verificar aqui. A próxima pergunta também é bem Ah, interessante, sim. né? Ainda na temática dos sinais com o processo de despertar espiritual, é muito forte e frequente as sincronicidades numéricas em minha vida. Números e horas iguais como 11, 11, 12, 12 por diversas vezes ao longo do dia e até mesmo quando acordo durante a noite. Podem, por favor, me orientar e todos que passam por esse processo sobre a melhor forma de interpretar esses sinais. Eu também fiz um vídeo falando de todas as horas repetidas, inclusive as que você falou aqui, 11, 11, 12, 12, são horas recorrentes e muito fortes. 11, 11 é uma chamada para você atuar no plano espiritual, para buscar mais a espiritualidade, o caminho que vai levar o seu espírito. Seus mentores estão dizendo que é hora de buscar o desenvolvimento e a consciência espiritual antes que seja tarde. Às vezes a gente demora um pouco, procrastina para nosso propósito de vida, nosso propósito divino, e depois a gente tem que fazer muito mais coisas na vida para buscar Sim. o tempo perdido. 12 é um plano espiritual dizendo que você precisa de equilíbrio entre os corpos físico, emocional, mental e espiritual. É hora de parar, pensar e se conectar a Deus através da natureza, do estado contemplativo, do relaxamento, da meditação. Verifique que 11, 11, 12, 12 está muito conectado com a Interessante espiritualidade mesmo. e você fala já na pergunta do processo de expansão. E vou deixar também o link aqui abaixo que eu falo de todos os números repetidos. E a próxima pergunta é: meninos, ensina para as pessoas, principalmente para mim, uma limpeza para casa. Qual erva posso usar para os alimentos ser abençoado também? Para fazer Para os para filhos, os filhos. Sempre é bom a gente saber essas coisas. Abraço. Então ela quer alguma dica alguma de dica ervas, né, para pronto, de ervas, alimentação você também. pode colocar para limpeza de casa as ervas quentes. Eu gosto muito de fazer a limpeza com aroeira. Aroeira, você pode espalhar algumas folhas na sua casa, deixar ali por algumas horas, depois você recolhe e descarta na natureza. Com relação também à limpeza energética, você pode pegar uma turmalina negra, que é uma pedra que Deixa eu eu ver se eu utilizo tenho muito, aqui. aqui tem uma, sempre Acho que tem tenho. aqui perto. Você coloca na entrada da sua casa, turmalina negra.
Inclusive, Sheliana falou no nosso encontro de Interessante, ufologia foi sobre a muito turmalina bom. negra Muito bom que para ela essa falou. limpeza energética das emoções negativas. Deixa na sua casa e depois você sempre lembre de cuidar dos cristais. Sempre verifique como é que está. Então, a turmalina negra você deixa na entrada da sua casa. Vai ser ótima porque você chega em casa, nós às vezes buscamos energias na rua, quando chega em casa, ela já vai fazer esse descarte, ela vai captar essa E depois energia. lembrar de fazer a limpeza, A né, limpeza. Cuidado do que a turmalina cristal. negra não pode molhar muito que ela desmancha. E também temos, para você colocar no seu quarto, a ametista. É ótima para limpar a energia do ambiente. Aqui Aqui é a uma gente tem uma drusa. drusa, né? Você pode deixar Não precisa ela. ser uma drusa, né, Fábio? Pode Pode ser ser uma menor. uma menorzinha, porque Isso. aqui não... Aqui, A ametista ela vai trabalhar aqui. mais os chakras superiores, principalmente o chakra coronário. Enquanto a turmalina negra vai aterrar, trabalhar o chakra básico, essa vai trabalhar o chakra superior para se conectar com seus sonhos, com sua espiritualidade. A pineal também trabalha com o sétimo raio de Saint-Germain e você poderá fazer isso. Para ainda na sua casa, você pode queimar incensos, Ela né? pede para alimentação também, né? Ela pede alguma dica, assim, de alimentação para os filhos, principalmente, também, o que Pai pode Damião fazer, tem né? passado asma também, que a gente possa comer muitos legumes, muitas frutas para esse momento energético, para purificar o nosso corpo com o verde. O verde vai ser necessário para nós, principalmente a partir de agora, nessa transição planetária. Então, dê muitas frutas aos seus filhos e você pode de vez em quando fazer um benzimento. Pega um galhinho de manjericão, pega um galhinho assim pequeno e vai fazer um benzimento nos seus filhos. Pode colocar o nome do Pai, do Filho, da Mãe, do Espírito Santo, a oração que você sabe fazer espontaneamente e faz a limpeza neles também energética. Porque a intenção, né, Fábio, tem muita força. Isso. Às vezes a pessoa fica assim, ah, mas eu preciso ser bezendeira. Não, a sua intenção ali, a oração, a fé que você está colocando ali naquele ambiente faz muito, muito efeito, tá? E aí nós temos uma outra questão aqui. Antes da pandemia, tive um sonho muito forte com uma menina, muito linda, entrando em um local do meu trabalho. Vinha em minha direção e me dava um abraço e falava no meu ouvido: vai morrer muita gente. Inicialmente achei que poderia ser colegas de trabalho, porém hoje sei que foi referente à pandemia. Desde criança tenho essas premonições. É um tipo de mediunidade? Sim, né? A premonição é um tipo de mediunidade e é importante o quê? Que você esteja sendo assistida por uma casa espiritual, que você esteja no seu estudo mediúnico, né? O estudo da mediunidade, quer seja na doutrina de Allan Kardec, quer seja na Umbanda, quer seja em algum tipo de direção aí que possa cada vez mais estar alinhando essas premonições, porque existem intuitos, né? Obviamente que você poderia falar para alguém, mas isso daí não foi muito claro, né? Essa premonição direta. Então era como se você não pudesse interferir no que estava para acontecer diante de milhares ou até mesmo milhões, né? Como nós estamos vivenciando isso. Mas é importante o quê? Você entrar numa educação mediúnica, caso você já não esteja, procurar o seu líder espiritual, né? O seu educador espiritual, comunicar diante dessas manifestações que estão acontecendo, para que juntos possa estar alinhando de uma maneira bem mais tranquila, de forma inteligente e consciente, tá? É muito importante para que não fique no fenômeno, para que transforme tudo isso em um campo que você pode produzir benefícios, né, para a comunidade espiritual e até mesmo para a sua própria vida, tá? Então essas foram as perguntas, né, Essas foram as Fábio? perguntas. Deixe aqui os comentários, é muito importante para o nosso próximo vídeo de perguntas e respostas. Aproveite para se inscrever no nosso canal e compartilhar. E até nosso próximo vídeo.